Maria e João, um conto de bruxas. Se você já ouviu João e Maria lá através dos livros de contos, né, infantis, você deve estar imaginando que neste filme, Maria e João, um conto de bruxas, é uma extração, né? Bom, a premissa é a mesma, rola muitas mudanças, algumas adaptações, e eu assisti e tirei minhas conclusões. Será que esse filme é bom? Vale a pena? Chega de enrolação. Roda a vinheta. Maria e João, um conto de bruxas, mais um filme de terror para 2020. Tudo começa quando Maria e João estão presos em uma floresta e com muita fome. À procura da saída, acabam encontrando uma casa que detém a dona de uma bruxa macabra e canibal. O filme tem na direção Osgood Perks, ele tem a Enviada do Mal de 2015, que não é muito bom, mas aqui ele tenta explorar o máximo, não só a história que sofre muitas adaptações, como também alguns personagens. Ele tenta dar muito peso a alguns, mas acaba desfocando os outros, e não traz um horror muito objetivo. Como a premissa é a mesma, mas essas adaptações acabam ali atingindo muito aos personagens. Há um foco enorme aqui na Maria, ela é a grande protagonista, deixando o João ali meio desfocado. A sua entrada aqui no filme é bem diferente do que lá nos contos. Outras coisas que acabaram sendo bem adaptadas, por um lado, é simplesmente as subtramas que detém sobre a personagem Maria, que acabam ali estruturando mais a história e empurrando mais. Até eles descobrirem a casa, indo conhecendo ali a bruxa, tudo é perfeito, né? Há uma espécie de intensidade que dá certo. Uma outra adaptação, mas não me agradou muito, é uma espécie de narrativa pela personagem Maria, que dá certo por alguns momentos, mas não era muito necessário. Que o rótulo do filme bem que acaba dizendo, né? Maria e João e um conto de bruxas. Então aqui espere muito priorizar a personagem Maria, claro, a bruxa, e a participação aqui do João é diferente, né? Ele tem um outro objetivo, mas eu não quero entrar em território de spoilers. Achei que deu certo, né, pela narrativa, mas, né, ficou ali meio que só um personagem tinha, né? Era muito ali a Maria e pouco o João. Depois de um certo ponto ali da história, começa alguns rodeios, um suspense que não começa a fazer muito sentido, sendo porque no começo é apresentado uma coisa, mas a partir do meio começam a apresentar outras coisas. Alguns subtramas começam a ficar ali muito inchado dentro da história. E o núcleo central da história começa a correr aqui bem vagarosamente, né? A lentidão aqui é constante, falta um pouco de despejo de horror. Há muita tensidade, mas ela é muito exagerada junto ao suspense. E o final é ali que é meio óbvio, né? Você já começa já a priorizar ali um certo final, imaginando. Algumas coisas acontecem, mas eu não quero falar. Mas ele é meio que previsível, né? O filme falta um pouco de construção ali, de camadas. Falta um pouquinho mais de tomadas. E chegando a uma conclusão exata desse filme, há pouco desenvolvimento no núcleo central da história, né? Não há uma linha reta, ele até que é bem escrito, mas ele não traz uma dinâmica ali do que tem que acontecer. Faltou um pouquinho de horror mais despejado e há muita narração. Mas em outras palavras, faltou mais pavor, pânico e muito blá blá blá. É um filme que faltou um pouquinho de produtividade, vamos dizer assim, né? A história é até sombria, ela tem aquele lado obscuro, mas é pouco, né, objetivo no que começa ali a trazer. É uma premissa, mas com certas adaptações que não funcionam totalmente. Bom, galera, agora a minha opinião pessoal, vamos começar pelo roteiro. O roteiro, ele é bem escrito, mas ele é vagaroso, lento e não é dinâmico. Mas a verdade tenha que ser dita. A cinematografia é muito boa, criando uma tensidade, uma coisa bem obscura, que dito o tom do filme. Já o ritmo, ele até funciona, mas ele acompanha o roteiro, vagarosamente, bem lento. Um ritmo que deveria existir aqui sobre cenas de horror, acaba existindo apenas na tensidade, no suspense e no mistério.
Falta um pouco de objetividade durante a história, alguns personagens, um pouco mais de tomadas e um pouco mais de criação de produção. Eu acho que é isso que eu defino. O filme, ele até apresenta uma boa história no começo, mas há uma certa lentidão no meio, que não era muito necessário, e um horror que deveria existir aqui mais constantemente é apresentado muito pouco. Já o elenco, começando pela Sofia Lillis como a Maria, ela está muito bem, o filme foca muito nela e há um certo exagero quando tenta explorar algo a mais. Há muitos subtramas que dão certo para empurrar a história, mas achei que acabaram desfocando outros personagens, sobre um exagero de explorar a personagem. Já a personagem da Alice Craig, que é a bruxa, ela se dá muito bem aqui. Algumas coisas é culpa do roteiro, mas a personagem tem peso, tem os seus princípios, e você começa a perceber que ela é assustadora. Ela tem algumas coisas que poderiam ter trazidos, como algumas produções, algumas camadas, mas o filme não quer trazer isso, ele prefere trazer uma coisa onde você só imagina. Mas ela demonstra muito pavor, medo, sustos e até um certo horror. Mas, é como eu disse, não basta apenas a personagem ter a química com a atriz. O roteiro e a produção têm que agir junto com a personagem, e isso não acontece. Ela até se consegue ter um bom desenvolvimento, mas faltou algo mais. Faltou mais criatividade, idealizar e trazer algumas surpresas sobre a personagem. Já o personagem do Sami Leakle, ele tá bem, mas a sua entrada aqui é diferente, né? O personagem não tem tanta importância, não há uma extração muito dele. Poderiam ter priorizado algumas coisas, trazendo algumas subtramas também do personagem, mesmo sem tirar o brilho da Maria, mas há uma coisa muito ofuscada no personagem. E por mais que ele tenha um certo impacto na história, não consegue ter um desenvolvimento. Maria e João, um conto de bruxas, tem suspense, tem cidade, pouco horror e uma narrativa muito lenta, com cheio de adaptações. Eu não poderia dar outra nota, como 6.3. É um filme que faltou um pouquinho de criatividade, um pouquinho de gore, talvez uma brutalidade. Eles preferiram trazer isso de uma outra maneira, que por parte até funciona, poderia funcionar no começo, mas depois começa a ficar muito tediante. E o filme fica ali com um poder meio fraco, né? Não tem um desenvolvimento no núcleo central entre cenas, apenas na narrativa. Os personagens têm uma estrutura boa, alguns deles, outros ficam desfocados demais. Bom, galera, ele vale seu ingresso? Ele vale. Pra mim, até agora é o melhor filme de terror, ou menos pior, de 2020, acreditem. Ele apresenta algumas coisas boas, né, que acabam lhe fascinando e te surpreendendo, mas, né, falta um pouquinho de produção, falta um pouquinho se mexer ali, então, né, mas é um filme assistível. Se você gosta, né, muito dessas coisas adaptadas de contos infantis, ele vai lhe pegar por boa parte. Bom, galera, por aqui nós terminamos. Dá o curtir, compartilha, se inscreve no canal, vai ajudar bastante. E comentem, para nós entrarmos em discussões amigáveis. Bonnie Dani termina por aqui.